Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, a tua maravilhosa palavra está diante de nós. A prudente postura, Pai, a sensata postura do nosso coração é se curvar agora, é se inclinar, Pai, e ouvir a tua voz. Fala-nos, Deus, apenas com a tua palavra. O teu povo ouve, Pai. Salva pecadores nessa noite e edifica, Pai, fortalece cada vez mais a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Sopra com o teu Espírito, Pai, entre nós. Transforma-nos para a tua glória. Amém. Queridos irmãos, o falso moralismo, ele nos incomoda. O falso moralismo, ele é detestável. Mas será que quando nós somos falsos moralistas, nós nos identificamos? Será que temos essa sensatez? Será que nós temos essa capacidade, essa humildade de reconhecer o nosso falso moralismo? De muitas vezes dizer: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No tempo de Cristo, ele se irritou diversas vezes, chamando aqueles homens religiosos, e logicamente que tinham dentre os fariseus muitos sinceros. Tinham alguns rigorosos na lei que eram sinceros. Certamente tinha. Mas muitos deles queriam colocar peso sobre as costas do povo, dos seus irmãos, que nem ele mesmo suportavam carregar. É apontar, é olhar, ditar regras, estabelecer normas. Nos nossos dias a gente vê muito isso hoje, né? As mulheres reparam na roupa da outra, reparam na criação dos filhos da outra, reparam no marido da outra, os homens também nas esposas, enfim.
A gente esquece muitas vezes de olhar como tem sido a nossa conduta. Agora há pouco, ou seja, no sermão passado, nós vimos que a Escritura ela é como um espelho. Que o homem, inclusive, por causa do pecado, ele tende a esquecer rapidamente da sua imagem, volta para o espelho de novo, esquece como era a sua imagem, ou seja, a Bíblia revela de fato quem somos e muitas vezes revela o nosso falso moralismo, revela que nós sabemos as regrinhas e a gente quer que as pessoas as obedeçam, mas nós não, e rápidos para julgar nós somos, sem nenhuma misericórdia. E aí dizemos assim, não, eu quero a justiça na igreja, eu quero a justiça. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Parece que Tiago saiu do tema de praticar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente professa. Ele vai falar, a partir do versículo 14 de novo, de maneira mais explícita, mas ele não está pulando o assunto não, porque ele falou no sermão passado, nós vimos isso, sobre o operoso praticante, o não ser apenas ouvinte. Tiago, que eu já disse várias vezes, e não vai ser cansativo para mim falar em todo o sermão, ainda que eu me livre de uma longa introdução, de um longo esboço, né, a cada sermão, por causa da pregação lectio contínua, ainda que eu livre vocês disso, de ser maçante, né, no esboço, veja, observe que Tiago está falando para os crentes espalhados pelo mundo, que professam a Cristo, mas não estão vivendo. E nós vimos que a carta começa, os cristãos sem saber como agir quando chegam os momentos da tristeza, da perseguição e das dificuldades. Tiago vai dizer, peraí meus irmãos, eu vou ensinar vocês como é que passa por essa provação. E é preciso passar com sabedoria, e essa sabedoria está em Cristo Jesus. Vai falar sobre Deus não ser o autor do pecado, Ele é a origem de todo o bem, sim. Agora vocês precisam viver aquilo que vocês professam. Tiago, ele está tratando sobre aquilo que ele vai discorrer sobre toda a carta. Vocês devem viver aquilo que vocês professam. E aqui, mais explicitamente, nós vemos um texto para que a gente se livre do falso moralismo. O que é que Tiago fala, então, agora? Sobre o tratamento desigual que é comum em todos os lugares. Veja, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais posição na sociedade, nós tratamos com mais respeito, nós falamos nós falamos de uma maneira diferente. Se é uma pessoa que é menos favorecida financeiramente do que eu, basta ela ser igual a mim ou um pouco menor, que eu já a trato de maneira diferente. Eu já falo me sobressaindo sobre ela em todas as coisas. Eu já me tenho como superior a essa pessoa. Isso é bem comum, se a gente pegar documentos antigos escritos pelos cristãos naquela época, eles vão estar parafraseando exatamente aquilo que Tiago fala. Ou seja, é um problema que existe no coração do homem e que está no meio de toda a reunião, onde tem pessoas, na verdade nós queremos tratar com mais amor, com mais educação, demonstrar mais afeto, aquelas pessoas mais favorecidas financeiramente. Então, Tiago, entendendo que isso existe dentro da igreja, ele vai dizer, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que Tiago está querendo dizer, olha, que tipo de fé é essa que vocês têm, irmãos? É estranho essa fé que vocês dizem que tem no Senhor da glória. Ou seja, quando ele enfatiza que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da glória, é a Ele que vocês devem reverenciar, é a Eles que vocês devem estar impressionados, é a Eles que vocês devem uma postura de temor. Olha, eu estou diante de Deus, constantemente sobre os olhos do Senhor. Será que eu oro? Será que eu leio a palavra de Deus? Será que eu caminho, ando com o Senhor da mesma forma que eu estou falando com aquela pessoa bem favorecida financeiramente ou numa posição elevada na sociedade? Nós vamos ver, rapaz, de fato é mesmo. Eu falo com aquela pessoa com os pezinhos juntos, né? Eu falo com toda reverência, mas em casa nem os meus joelhos eu dobro
para falar com o meu Senhor. Então, Tiago está dizendo, que espécie de fé é essa, irmãos, que vocês têm? Irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. Cuidado para você não ser um revoltadinho com as pessoas de posição elevada, com as pessoas, inclusive, talvez com uma autoridade na sociedade mais do que vocês, tá bom? Esse texto, nem muito menos eu estou querendo que você seja um pobre orgulhoso, tá? Porque eu já vi muito isso. Alguém que é desfavorecido financeiramente e quer desrespeitar aquela pessoa só porque ela é mais favorecida economicamente ou numa posição elevada na sociedade. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que a palavra do Senhor está dizendo, tá bom? Agora, o que ele quer dizer, olha, o mesmo tratamento que você vai dar àquele irmão que é pobre, você vai dar ao irmão que é rico. Então, muito cuidado para você não pegar o inverso e dizer, eu odeio pessoas ricas, são arrogantes e eu tenho uma aversão a elas por pura inveja, por pura despeita. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, fechando esse parênteses, Tiago está dizendo, olha, que tipo de fé é essa que vocês têm, irmãos? O Senhor da glória é Jesus Cristo. Temam, considerem em mais alta estima, reverenciem ao Senhor Jesus Cristo. Pois Ele que é o nosso exemplo, não faz acepção de pessoas. Irmãos, quando João do Cárcere mandou o mensageiro a perguntar a Jesus Cristo se ele mesmo era o Messias ou se haveríamos de esperar outro, como foi que o Senhor Jesus Cristo se identificou, mandando um mensageiro de volta? Aos pobres, ele falou das curas, né? Mas ele disse, e aos pobres é pregado o Evangelho. O Senhor, e entre outros textos que eu posso citar, favorecia e muito aos pobres, e em nada, absolutamente nada, tem contra os ricos, mas contra o amor pelo dinheiro, isso sim é condenado. Mas então, versículo 2, Tiago vai dizer, olha, deixa eu colocar um quadro diante de vocês, deixa eu apresentar uma situação diante de vocês que é comum na sinagoga. A palavra usada aqui é para uma assembleia de crentes. Ele vai dizer, olha, entra então na sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso. Naquela época era comum os homens ricos, poderosos, eles encherem as mãos, só não o dedo maior, mas os homens eles enchiam os dedos de anéis. Existiam naquela época já aluguéis de anéis. Os homens, quando queriam se apresentar a alguém como alguém poderoso, como alguém rico, eles chegavam até a alugar anel, porque eles colocavam mais de um anel na mão. Então alguém olhava e dizia, rapaz, ali tem muito poder, ali é muito rico. E ele sabia que ele ia receber um tratamento diferente, por causa da sua aparência. Então, Tiago, sabendo disso, olha, chega alguém cheio de anel no dedo, vocês olham para a mão dele e já trata essa pessoa diferente. Vocês estão sendo pessoas que estão estabelecendo juízo por causa da importância financeira. E Tiago vai dizer que isso é um perverso pensamento. Chega o pobre, ele faz sinal com a mão, senta aqui. Há em alguns escritos antigos também, que havia pastores que paravam o culto, os líderes, os presbíteros da época, paravam o culto, eles atrapalhavam a liturgia, porque chegavam alguém rico na igreja. Alguém dá lugar para ele ali e tal, e quando chegava o pobre, apenas se fazia um sinal com a mão, dizendo para sentar no chão, num lugar menos favorecido. Eu mesmo, queridos, aqui na igreja, eu já fui condenado 2 vezes. Porque chegou alguns políticos aqui na igreja, e aí eu não os anunciei. E o pior é que não foi nem de propósito. Ele havia chegado muito atrasado, não chegou o nome aqui, eu não identifiquei aquele político, e depois alguém chegou para mim e disse, mas pastor, uma autoridade estava aqui, do nosso estado, a autoridade da igreja está em Cristo Jesus, entre os homens estão entre os presbíteros e os diáconos. Ele pode ser autoridade em sua
em sua Câmara, nas leis civis, ainda que eu me submeta, mas estamos numa liturgia de culto, estamos dentro da igreja. Em nada eu devo reverência e cerimônia para aquela pessoa, diferente das outras demais. Estamos num momento extremamente religioso, da qual não há participação dessa autoridade. Estava no gabinete com uma pessoa, alguém disse, fulano de tal está querendo falar com o senhor. Então, por favor, peça para ele aguardar aí fora. Alguém disse, arrogância do pastor. Não, tinha alguém sendo atendido. Tinha alguém de muito apreço para o meu coração, um membro da igreja que estava precisando conversar comigo. Mas, enfim. Depois que o político entra, ele veio pedir a mim microfone da igreja e veio pedir para que eu trouxesse votos para ele. No que aí sim eu parecia arrogante. Não te darei o púlpito e não posso pedir nenhum voto, nem mesmo eu. Você pode até me convencer aqui de votar em você, porque eu não tenho nenhum político para votar. Mas se você me convencer, eu posso até votar, mas o momento nem é oportuno. Ele agradeceu a oportunidade, foi embora e nunca mais voltou. Mas observe, irmãos, o trato com alguém de superior, seja qual for a superioridade, na igreja onde o Senhor da glória não faz exceção de pessoas, e eu tornar isso como costume da igreja, toda vez que chegar alguém de autoridade, toda vez que chegar alguém, é um costume nosso apresentar aquela pessoa, chamar a pessoa aqui para frente, dar o microfone, colocar um lugar para aquela pessoa diferente. Tiago vai dizer que isso é perverso pensamento, porque você está fazendo uma distinção que nem Cristo fez. Cristo não fez essa distinção e você está fazendo. Agora, irmãos, lembra que eu falei agora há pouco que tem também o irmão de baixa condição, que é revoltado em seu coração, que é invejoso, e que é arrogante e orgulhoso do mesmo jeito? Irmãos, pode ser em muitas outras coisas que nós exercemos juízo com o nosso perverso pensamento. Muitas vezes o nosso coração é perverso para fazer a acepção de pessoas, talvez não em condição financeira, mas talvez você seleciona aquelas pessoas na igreja da qual você quer para o seu convívio mais próximo. As pessoas dizem afinidade, as pessoas dizem simpatia. Talvez Deus te provoque no céu, colocando junto daquelas pessoas das quais você diz não ter simpatia e você não ter afinidade. Talvez o Senhor diga, você vai ficar juntinho dela aqui a eternidade toda, já que você fez acepção de pessoas no teu convívio dentro da igreja. Mas observe, irmãos, que dureza se eu chegar para você e disser, você é um irmão perverso. A sua mente, ela é perversa. Alguém vai dizer, pastor, que coisa dura de se ouvir. A palavra do Senhor que diz isso sobre você. Você está exercendo juízo na vida dos seus irmãos. E eu quero mais uma vez que vocês não fujam pensando, não, eu sou bem imparcial quanto à questão financeira. Eu quero que você abranja absolutamente tudo, em absolutamente tudo na vida dos seus irmãos. Quem são as pessoas que estão sob a tua afinidade, mais próximo de você? Quem são as pessoas que frequentam a tua casa? E por que tais e tais não? Tiago vai dizer, ouvi, meus amados irmãos, sempre com uma linguagem bem fraterna. Tiago, ele usa essa linguagem para que os irmãos possam abrir os ouvidos. Veja, olha a palavra que ele falou antes. Veja, vocês não estão com perverso pensamento. Alguém lendo isso, rapaz, como é? O que é que ele está sugerindo aqui? Meus amados irmãos, me ouçam. Ainda que ele use o imperativo aqui, ouvir, ou seja, não desconsidere o que eu estou falando para vocês. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Paulo vai dizer exatamente isso aos romanos. As que são desprezíveis, as que não são, até para trazer vergonha, as que são.
Foram essas pessoas que Deus escolheu. Aos que o amam, não importando a sua condição financeira. Para que o Senhor te escolha, para que Ele te escolha, não, me perdoem. Aí foi independente, aí foi incondicional. Mas veja, aos que amam ao Senhor, e amam porque Ele os amou primeiro, porque Ele o escolheu, Ele está dizendo, não escolheu Deus. Você, por isso você o ama. Deus elegeu pessoas sem condições financeiras mesmo. Veja, se você olhar para a multidão da massa evangélica, você vai encontrar em maioria esmagadora o quê? Pobres ou ricos? Os pobres. Porque no mundo todo são mais os pobres que se devotam ao Senhor? Porque o dinheiro ele traz confiança ao homem. O dinheiro, além de trazer confiança, prepotência, ele escraviza o homem. O homem não precisa tanto de Deus assim. O homem, ele manipula até Deus, quando ele tem uma condição financeira elevada. Mas então ele diz, olha, ele pensa, que manipula. O versículo 6 diz, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Lembram da parábola que o Senhor Jesus contou, queridos, nos evangelhos, sobre aquele que perdoou, que usou de pouca misericórdia. Rapaz, eu te perdoei uma dívida tão grande e você não perdoou aquele que deve tão pouco a você. Se a gente em nossos dias for consultar nos tribunais, quem é que mais coloca um ou outro na justiça? Os seus irmãos na justiça, o seu próximo, São os ricos que processam os ricos. Ou são os ricos que processam os pobres? Não é o contrário. Até nos nossos dias, a maioria esmagadora dos processos são os ricos que processam os mais pobres. Não são eles que oprimem vocês, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Que nome é esse? O nome de cristão, o nome de crente. Vejam só, queridos irmãos, naquela época era muito comum, porque a maioria era pobre, um rico se convertia, quando ele chegava na igreja, quem é que estava lá no púlpito pregando? Quem era o pastor da igreja? O seu escravo. Aquele rico ouvia o evangelho, alguém evangelizava. Agora vamos para a igreja domingo. Sim, eu quero ouvir mais essa palavra. Quando ele olhava para o púlpito, quem é que estava lá? O seu escravo. Ainda que o seu escravo deva ser um escravo melhor para o seu senhor, mas haveria agora conflito interno no coração daquele homem rico. Eu não vou poder tratar aquele escravo mais com rigor, porque ele é meu irmão agora em Cristo Jesus. Eu não vou poder mais humilhá-lo, não vou poder mais sobrecarregá-lo, porque ele é meu irmão em Cristo Jesus. Então vejam, quando alguém dizia que era crente, era rico e maltratava os seus irmãos, eles blasfemavam o nome que eles carregavam. Rapaz, aquela pessoa, ela é crente. Olha como ela é arrogante, olha como ela trata os seus irmãos. E mesmo assim na igreja, as pessoas tratam ele melhor do que todo mundo. É uma tentação que há no coração do homem. Agora observe o que o Tiago vai falar sobre a questão que eu coloquei do falso moralismo. Observe, o versículo 8 vai dizer, se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, fazei bem. O que é que eles estavam fazendo? Quando havia censura, rapaz, vocês estão tratando com diferença as pessoas que têm mais dinheiro e menos dinheiro? Que história é essa? Não, veja só. Eu bajulo aquele meu irmão que tem muito dinheiro, porque a Bíblia diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não estou fazendo nada mais do que tratando aquele meu irmão melhor do que eu trataria a mim mesmo. Então, olha só a perversidade, olha só que hipocrisia estava acontecendo. Se alguém fosse censurado porque estava fazendo acepção de pessoas, ele dizia, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Não tem nada a ver com acepção de pessoas. Tem nada a ver.
aquele meu irmão, ele é muito querido, eu sei que ele tem muito dinheiro, eu sei que a posição dele é elevada, mas eu estou observando a lei régia. Eu estou pegando o resumo da lei, os 6 mandamentos que falam sobre o relacionamento com o próximo, e estou aplicando na vida do meu irmão. Eu estou vivendo isso. Você vem me censurar porque eu estou vivendo isso? Tiago então diz, tá bom, você está fazendo isso? É o teu argumento? Ele diz, você faz bem. Veja o que ele diz. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago está dizendo, não brinque com isso. Ouça, meus irmãos, foi o que ele disse no versículo 5. Depois que ele colocou o quadro da acepção de pessoas do que estava acontecendo, escutem. Se vocês estão usando a Bíblia para dizer que estão tratando assim os irmãos por causa do mandamento, eu quero dizer, vocês vão ser julgados porque vocês estão inclusive apelando para a lei. É pela lei que vocês vão ser julgados. Vai haver justiça. Observe como vocês estão abrindo a boca para dizer que estão adotando a lei régia. Tá certo. Cuidado com a hipocrisia, porque se for mentira, vocês vão ser julgados por essa lei. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, ou seja, transgressão da lei, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois, o versículo 10, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por que Tiago diz isso? Ele explica. Mais uma vez, aquelas pessoas que na época, como os nossos dias hoje, gostavam de formular qual eram as leis. Ele era o administrador das leis. Pecado era o que ele dizia que era pecado. Então, o que é que ele dizia? Observem, irmãos, no versículo 11. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Ah, não, porque eu não adultero e por isso eu sou uma pessoa perfeita e ninguém tem o que falar de mim. Eu não sou transgressor da lei. Você mata. Veja, por que ele colocou esse pecado não matarás? Está ligado ao relacionamento com os meus irmãos. O que é que Jesus Cristo diz acerca desse pecado? Eu costumo dizer que Jesus Cristo radicalizou, né? Jesus Cristo, em vez de vir banalizar a lei, ele apertou mais. Veja, se você odeia o seu irmão, já quebrou o mandamento. Você matou o seu irmão. Você assassinou o seu irmão se você odeia. Então essa deferência, esse tratamento diferente, você menosprezar o seu irmão, você julgar o seu irmão e tratar ele mal porque ele tem menos dinheiro do que você, ou por qualquer motivo, esse mandamento está ligado à integridade daquele seu irmão. Não matarás, esse pecado está ligado à integridade do seu irmão. Você está manchando, você está destruindo, você está difamando, você está humilhando o seu irmão. Senta aqui. Está ligado ao pecado de não matarás. Veja, você não olha para nenhuma mulher de maneira impura. Não, de jeito nenhum. Mas você trata seu irmão assim. Você matou. Você quebrou a lei. Você destruiu a tábua da lei. E você vai ser julgado. O que acontecia, irmãos, é como hoje. A gente quer se esquivar. Não, porque eu não sou igual àquela pessoa. Olha o pecado que ele comete. Tratamos pessoas diferentes por causa de certo tipo de pecado, quando eu também cometo outra transgressão. Mas eu me acho superior. Veja, irmãos, pastor, aquele irmão, ele quebrou tal mandamento. Eu o odeio por isso. Vamos tratá-lo diferente. Espera aí, irmãos. Espera aí, meu irmão. E aquele seu pecado também que você quebra. E aquele mandamento também que você quebrou. Agora você está em apuros. Veja, essa mesma lei, esse mesmo senso de justiça, ele vai te julgar. Veja o versículo 12. Falai de tal maneira, e de quê? E de tal maneira procedei,
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Veja só, não seja falso moralista para dizer façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Vocês devem andar de acordo com o que vocês falam com a sua boca, com aquilo que vocês professam. Falem de tal maneira, e de tal maneira procedam com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Veja só, quem vai julgar aquele irmão que você tem tratado de maneira diferente, que você tem humilhado, que você está com preconceito com ele, é a lei da liberdade, ou seja, aquela lei plena que nós já tratamos nos sermões anteriores aqui em Tiago. Veja, aquela lei completa, aquela última palavra de Deus, que é quem é a última palavra de Deus? O Senhor Jesus Cristo, que veio para libertar o cativo, que veio para tirar o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, que no seu sacrifício vicário, ele anulou toda a cédula de dívida que tínhamos contra Deus, das nossas ofensas, daquilo que nos distanciava de Deus, daquilo sim que me fazia diferente, de ser afastado, destituído da glória de Deus. Essa lei da liberdade, ela vai julgar aquele seu irmão com misericórdia, enquanto você o trata de maneira tão dura, de maneira tão ríspida. Então ele vai dizer, olha, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. De que maneira que eu vou ser julgado? Por Cristo Jesus. De que maneira, irmãos? Com misericórdia. É assim que eu quero ser tratado por Cristo. Ah, Senhor, eu confio na tua graça. Graça sublime. Confortadora graça. Que segurança, Senhor. Porque eu vou ser julgado por Cristo Jesus. E Ele pagou pelos meus pecados na cruz. É Ele que me defende da ira de Deus. Mas aos meus irmãos, eu julgo, eu os trato com deferência, com preconceito. O versículo 13 diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ainda aquela parábola, vai para a prisão, porque você pegou teu irmão pelo colarinho, porque você não perdoou aquela dívida tão pequena, você não usou de misericórdia uma dívida tão pequena, agora tão grande dívida você tem para comigo. Então você vai ser julgado da mesma forma como você julgou. Naquela época era comum, irmãos, alguém encontrar alguém na rua que devia, pegava pelo colarinho e jogava no tribunal, aos pés dos juízes para ser julgado. Era comum fazer isso. Me deve, pegava pelo colarinho e arrastava pela rua. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Observe como deve ser o trato com os meus irmãos. Ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, o conceito de justiça. Veja, vida com vida vai ser paga. O conceito de justiça da Bíblia, eu já disse aqui outra vez. Quanto foi que ele roubou seu? 10 reais. Pague a ele 10 reais. Você não vai pagar 9,50. Você não vai pagar 9 reais. Você vai devolver, você vai restituir o valor completo que você roubou. Matou, você vai morrer também. Isso é o conceito de justiça. Deus disse, se pecar, vai morrer. Porque o pecado é contrário a Deus. É contrário à natureza, ao ser de Deus, ao caráter de Deus. Se você pecar, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. O homem então entra em desespero. Eu sou transgressor da lei. Eu quebrei todas as leis. Eu quebrei todas as leis. Eu sou culpado de todas as leis quebradas. Ainda que eu diga que quebrei apenas uma. Eu sou culpado, eu estou condenado. Esse é o desespero que deve bater no homem. Justiça vai ter que ser feita. Que eles observem o que é o Evangelho. Jesus Cristo veio e anulou a dívida que eu tinha. A justiça foi feita. Foi como? Jesus Cristo dialogou com Deus. Como foi que... Você está dizendo que você pecou, transgrediu a lei,
e a sentença era que é morte, sim. Como que você resolveu esse problema, então, se você é um transgressor da lei? Por causa de Jesus Cristo, ele é meu Salvador. Como? Bateu um papo lá com Deus, se acertaram e simplesmente foi resolvido. Não foi assim. Justiça foi feita, a justiça foi executada e alguém pagou por causa da tua transgressão, das tuas transgressões, das milhares, das horrendas transgressões. Essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. A justiça foi feita quando ele foi para a cruz do Calvário e ele pagou com a sua vida na pior morte que existia naquela época. Os judeus disseram: tem alguém que sabe fazer o homem sofrer. Os romanos. Vamos dar essa morte a esse Cristo. Entrega ele aos romanos. Da pior maneira, humanamente falando, ele foi morto. Mas da pior maneira, louvado seja Deus, porque nós não iremos passar por essa morte. Ainda que eu seja crucificado como Cristo, mas pior do que a crucificação, irmãos, receber a ira de Deus sobre a vida dele. Alguém que não conheceu o pecado, por minha causa, ele se fez pecado, ele se fez maldito. A justiça é executada. Deus não disse assim: deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá, me dá a cédula aí. Todo mundo que pecou contra mim, aí eu vou apagar. Me dá, eu vou rasgar essa cédula, vou jogar fora. Deus, ele não se arrepende, Deus não volta atrás, como o homem é inconstante. Se vai ser resolvido esse problema do homem, se o seu problema de morte eterna, de condenação eterna, vai ser resolvido, a justiça vai ter que ser feita. Sangue vai ter que ser derramado. Vida vai ser paga com vida. A morte de um homem comum, ainda que alguém se aventurasse a morrer por essa igreja, seria capaz de justificar? Absolutamente não, porque meu sangue é sangue de pecador. Eu sou um homem pecador. Que pureza há no meu sangue para que eu justifique a todos, para que eu anule o pecado de todos? Jesus Cristo então vai para a cruz. E aí, a expressão que é usada lá na cruz, qual Jesus Cristo pronuncia antes de morrer, sua última palavra, tetelestai, em aramaico, expressão bancária. O judeu ali que ouviu entendeu rapidamente. Uma expressão bancária, quitação de dívida, pagação de dívida, está tudo pago. Ou seja, pago completamente. Não há mais dívida. Justiça foi feita e está mantida eternamente em seu lugar. Assegurada, absolutamente eterna em Cristo Jesus. Veja, está segura porque Ele está vivo, irmãos. A justiça foi feita. Veja, nós temos essa viva esperança porque Ele vive. Aí eu posso entender, irmãos, porque é que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A Bíblia não está aqui fazendo pouco caso de justiça, não, irmãos. A justiça tem pouco valor porque a misericórdia triunfa. Vamos deixar a igreja virar uma bagunça, porque a misericórdia triunfa sobre a justiça, sobre o juízo. Em absoluto, não, irmãos. Mas veja, notem bem, justiça foi feita não só para mim, mas para também o meu irmão. Essa graça que foi derramada sobre a minha vida, foi derramada sobre a vida do meu irmão. Da mesma maneira eu devo tratar os meus irmãos. Agora, queridos, eu devo tratar o meu irmão, veja, de tal maneira como eu professo a minha fé, de como eu pronuncio a lei régia, de como eu digo que tenho que amar o meu irmão, como eu amo a mim mesmo. Porque, veja, observe que você tem que cumprir a primeira parte dessa lei, que são os 4 primeiros mandamentos. Se você não amar o Senhor, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, se você não pega o resumo dessas primeiras 4 leis, que diz acerca do seu relacionamento com Deus, que só pode existir por causa de Cristo Jesus,
você não consegue obedecer essa lei régia. Você não consegue observar essa lei de amar a seu irmão. Não adianta. Nós não estamos falando aqui, a Bíblia não está falando sobre poucos procedimentos simpáticos com os nossos irmãos. E eu queria que você esquecesse um pouco a questão da deferência por conta de dinheiro. Mas você olhasse em absoluto, como é que eu tenho tratado os meus irmãos? Você é meu irmão em Cristo, por que é que eu te trato assim? Por que é que a gente continua distante? Qual é a tua imperfeição? Qual é o teu pecado? Que não foi feita justiça de Deus sobre a tua vida, a misericórdia que foi derramada sobre a tua vida, sobre a minha. Por que é que eu olho, por que é que eu te trato diferente, por que ainda existe essa distância, por que ainda existe essa diferença entre o povo de Deus? Veja, Deus, com certeza, assim como você e eu detestamos o falso moralismo, Deus quer que a gente viva de fato aquilo que a gente professa, de amar o próximo como nós amamos a si mesmo. Porque veja, louvado seja Deus, fomos livres do juízo, a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida, e aí eu derramo sobre a vida dos meus irmãos, naturalmente. Amém, irmãos? Eu vou viver aquilo que eu professo, amar ao meu irmão como eu amo a mim mesmo, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. É assim que nós devemos viver na igreja. Amém, queridos? Misericórdia sobre a vida de vocês. Assim o Senhor terá da minha vida. Louvado seja, queridos, o santo nome do Senhor, o Senhor da glória. Amém.